Fala aí, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Senhor Designer. Estamos aqui com mais um vídeo para vocês e hoje venho ensinar para você de forma profissional como colocar uma estampa na camiseta para poder apresentar aí para os seus clientes no seu e-commerce ou você fazer o trabalho para algum e-commerce. Então fica comigo que eu vou te mostrar isso de forma profissional. Mas antes, quero pedir para vocês dar aquele like para ajudar a gente aí, para a gente poder alcançar mais pessoas aí no YouTube. Isso não vai levar nem um segundo. Compartilhe esse vídeo se você puder compartilhar. E não se esqueça de se inscrever no canal para você receber mais notificações de novos vídeos, beleza? Só uma dica que eu te dou, assista o vídeo até o final, porque qualquer dúvida que você tiver pode estar sendo explicada no vídeo. E se você pular, você vai ficar perdido. Então assista até o final o vídeo para não ter dúvidas. Se caso insistir alguma dúvida, mande nos comentários que eu estarei respondendo. Beleza? Então vamos lá, roda a vinheta, bora pro vídeo. Bom, galera, tô aqui no Photoshop, peguei uma camisetinha aqui vermelha, você pode usar a cor que você quiser, tá? Não precisa ser vermelha. O processo é para qualquer camiseta, por isso que eu vou falar uma coisa para vocês. Preste atenção no vídeo, não seja o papagaio de YouTube. O que é o papagaio do YouTube? É aquele cara que copia o que tá fazendo. Eu vou explicar para você o procedimento, então aprenda a ferramenta e não copie, porque nem sempre o que eu fizer aqui é a mesma configuração que você vai fazer aí. Você vai usar uma camiseta diferente, com uma iluminação diferente, com tudo diferente. Então nem sempre a mesma medida, vamos dizer, que eu usar aqui é a mesma medida que você vai usar aí. Então entenda como a ferramenta funciona, que eu vou te explicar, e você entendendo o funcionamento da ferramenta, você vai conseguir aplicar isso na sua camiseta, tá bom? Então não copie, aprenda. É isso que eu gosto de ensinar aqui no canal, que você não vai aprender em nenhum outro canal. No outro canal os caras vão ensinar você a copiar ele. Eu te ensino a como usar a ferramenta. Bom, escolhi a camiseta, vamos precisar de uma estampa. Eu já tenho uma estampa aqui, eu vou dar um Ctrl C aqui no Illustrator e vou dar um Ctrl V. Se você também estiver puxando do Illustrator, você deixa aqui como Smart Object. Se você estiver puxando de qualquer outro lugar, depois que você puxou aqui pro Photoshop, botão direito aqui e converte ele em Smart Object para você poder manter intacto aí a sua estampa. Então eu vou vir aqui, deixa eu dar uma chegada aqui, tirar uma opacidade aqui para a gente poder ter uma visãozinha um pouquinho melhor da camiseta, para a gente poder deixar aqui. E acho que tá legal. Beleza. Dou um Enter, volto aqui a opacidade e a gente tem a camiseta. Na maioria dos tutoriais que você vai ver na internet, o cara vai mandar você dar um multiply aí, você dá qualquer outra blend mode aqui dependendo da cor da camiseta, mas se você reparar, e eu vi aqui, ó, você vai ver que ele não pega as curvas da camiseta, tá vendo? Ele não pega as curvas, ele fica chapadão. E isso é feio, cara, sabe por quê? Porque não dá aquela transparência de que realmente a estampa está lá. E claro que quanto mais você trazer realidade para o seu cliente, mais você deslumbrar os olhos do cliente, mais ele vai ter vontade de comprar o produto. Então eu vou te ensinar como fazer isso de forma profissional. Bom, vamos selecionar a camiseta aqui, clicar com o botão direito e dar um Duplicate Layer. Vou chamar isso daqui de mapa, tá? E vou escolher New, para a gente criar uma nova layer. Ele vai abrir isso numa nova layer. E aqui nós temos o mapa, tá? Esse mapa é onde a gente vai fazer a mágica, então por isso que eu digo, preste atenção para depois você não falar que deu errado para você. Primeira coisa que a gente vai fazer, dessaturar essa imagem. Tem duas formas, Ctrl Shift U, desaturou, ou vem aqui, imagem, Adjustment with Saturation e joga a saturação para lá, tá? Ctrl Shift U é muito mais rápido. Ctrl L ou Imagem, Adjustment, Levels, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai mostrar para o Photoshop aonde a gente quer que o nosso filtro trabalhe. Então, para a gente deixar uma coisa real, a gente precisa fazer com que o Photoshop entenda que a estampa tem que pegar essas curvinhas aqui da camiseta. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai evidenciar essas curvinhas. Então, eu vou escurecer um pouquinho a camiseta e vou dar uma clareada nela para criar um contraste entre o fundo, entre o meu modelo e a camiseta. Então eu escureço um pouquinho aqui, dou uma clareada, porque se eu escurecer muito, ele vai perdendo aqui
as informações. E aí ele não vai entender, o Photoshop não vai entender que tem essa curva. Então a gente tem que deixar essas curvas evidenciadas. Então sempre que a gente escurecer um pouquinho a camiseta, a gente dá uma clareada aqui, né? E se tiver muito escuro, a gente dá mais uma clareada. E aqui a gente vê que realmente as curvas aqui estão sendo... Para mim tá legal, eu dou um ok. Certo? Dei um ok. Tem mais um negocinho, mas eu vou mostrar para vocês a diferença de como você trabalhar com Photoshop é importante. Eu vou dar um Ctrl S. Vou chamar isso daqui de mapa de camiseta, tá? Você dá o nome que você quiser. Vou salvar numa pasta que eu já tenho aqui de mapas e vou salvar. Salvei. Vou voltar aqui para minha camiseta, vou clicar no meu objeto, vou vir aqui em Filter, Distort, Displace. Bom, preste atenção. Aqui ele está pedindo para a gente colocar uma escala de horizontal e vertical. Isso não existe um padrão. Eu não vou falar o padrão é 20, é 30, é 40. Não, o padrão não existe. Existe o teste. Você vai pegar um número, jogar e ver se ficou legal. Se não ficou legal, você aumenta. Se ficou pior, você diminui e diminui até chegar num número que ficou satisfatório. Aqui eu estou usando 20, mas para você pode ser 30, então isso não é um padrão. Então não coloque o mesmo número que o meu aqui. Coloque o número e vai testando. Só uma dica que eu te dou. O número que você colocar positivo no horizontal, sempre coloque em negativo no vertical. Então, se colocar 40 aqui, coloca menos 40 aqui. O resto você vai deixar do jeito que está. Vou dar um ok. Ele vai falar, cara, beleza. Então me mostra o mapa que você quer que eu faça a distorção. Porque ele vai fazer uma distorção. Ele vai distorcer a imagem. E ele quer uma referência. Então a referência foi aquele mapa que a gente criou. Por isso que a gente criou aquele mapa. Eu vou falar, eu quero que esse daqui seja a minha referência. Quando eu fizer isso, o que ele vai fazer? Ele já vai criar as dobrinhas aqui. Você pode ver que ele já criou as dobras. Mas se você reparar que você fala, meu, tá horrível isso. Olha isso, só tudo desfocado. Isso daí. Então, por isso que eu falo, copiar é uma coisa. Pode ser que o cara não entenda nada de Photoshop, te ensine a fazer isso e fala, pronto, é isso aí. Aí você fala, isso? Isso? Não, isso está errado. Então eu vou mostrar para vocês aqui. E você aprender as ferramentas é a coisa mais importante que tem. Então vamos desabilitar o Smart Object. Vamos voltar aqui na nossa camiseta e vamos fazer o seguinte, uma magiquinha. Filter, Blur, Gaussian Blur. Por que você está usando a Gaussian Blur? Se você fosse ver isso em qualquer outro canal, ele simplesmente ia mandar você fazer isso, mas eu vou te explicar. Quando você aplica um Gaussian Blur aqui, você está suavizando a tua imagem, você está suavizando. O Gaussian Blur, ele é um filtro de suavização. Ele é muito usado para suavizar, então a gente usa muito ele para fazer essa suavização. Aqui você vai colocar conforme sua necessidade, você pode colocar 4. Aqui eu acho que 4 não ficou muito legal. 6, aí eu vou usar 8. 8 ficou legal. Dou um ok. Aí eu dou um Ctrl L de novo. E vamos dar mais uma escurecidinha aqui, uma clareadinha aqui, para dar mais uma evidenciada. E vamos dar um OK. Você pode dar simplesmente um Ctrl S para salvar por cima, mas eu vou fazer Ctrl Shift S, eu vou salvar um novo só para mostrar para você a diferença. Eu vou colocar aqui 2, você não precisa salvar em outro, você pode dar apenas um Ctrl S que ele vai salvar por cima. Tá? Vou voltar aqui, aí aqui de novo a gente vai aqui, Filter, Distort, Displace. Mesma coisa, ele vai pedir o mapa, agora eu vou dar o mapa 2, que está com o Blur, o Gaussian Blur, e vou dar um OK. Quando eu der OK, repare, meus queridos, que agora está perfeito, certo? Não tem mais aquela distorção nas letras, e tá justamente essas curvinhas aqui da camiseta, tá? Que faz essa diferença. Aí você pode ver, né? Se eu vim aqui, por exemplo, aqui, ó, você pode ver, ó a diferença, ó. Ó como ele já dá esse aspecto das curvas da camiseta. E aí você já tem, ó, uma diferença entre chapado e acompanhando a curva, chapado e acompanhando a curva. E para ficar um negócio mais real, você vem aqui no botão direito, Blend Options, ele vai abrir aqui o Blend Options. Aqui nós temos o Blend Options e aqui temos o Blend If, tá? Eu vou trabalhar aqui no Gray e vou trabalhar aqui em Underlay Layer, ou seja, você pode trabalhar na Layer, tá? Que é a própria layer da caveira, ou você pode trabalhar na underlayer. Qual que é underlayer? É a camiseta. Então eu vou dizer para ele
que eu quero que ele traz a textura da layer de baixo. Qual é a layer de baixo? A layer de baixo é a camiseta. Então quando eu vim aqui, eu segurar o Alt, seguro o Alt e começo a arrastar. Quando você começar a arrastar, o que ele vai fazer? Ele vai começar a trazer um pouquinho da textura da camiseta. Tá vendo que nesse cantinho aqui, ó, eu vou até mostrar para vocês. Tá vendo que nesse cantinho aqui, ó, da camiseta, ele vai ganhando uma curvinha aqui, como se fosse uma sombra de leve. Não vai estourar muito, que aí ele vai começar a pegar a parte de baixo da camiseta. Você pode até dar assim aquela sensação de que tá meio desgastado, né? Isso daí vai de você, se você quiser deixar um realismo, fica muito mais, né? Chance daquele negócio de desgastado, que deu aquela mesclada com a camiseta. Você pode vir aqui no branco também e tirar um pouco de branco para... Não tira muito, porque você vai ver que ele vai juntar, então você tira um pouquinho de branco aqui, você tá vendo? Que ele só dá... que ele só dá ali um relevo, tá? Um relevinho, então você puxa um pouquinho para cá. Aí você vai chegando num ponto que você acha interessante. Eu acho que para mim aqui interessante é aqui, ó. Porque tá dando essa sombrinha aqui, ó. Tá vendo? Porque antes ele deixou um pouquinho mais chapado aqui, tá vendo? Que ainda tá um pouquinho chapado essa parte, ele não pegou tanto essa curva. Então aqui você vai dar essa sensação de sombra, como se estivesse pegando a curva aqui, ó. Tá vendo? Agora ele tá dando essa sensação de que realmente ele tá pegando a curva. Quando eu der um OK aqui e um Ctrl 0, olha isso. Aí você vai falar para mim que não dá a sensação que realmente essa estampa está na camiseta. Olha isso. De forma profissional e simples. Olha isso. Isso daqui simplesmente é uma forma profissional e que poucas pessoas vão ensinar você, porque simplesmente vão lá e dão um multiply, dão um screen, dão um blend mode e falar, ó, conseguiu. Isso daqui você faz de forma profissional, te dá esse resultado aqui maravilhoso, tá? Você pode até, se quiser brincar mais um pouquinho, mudar a cor. Vamos pegar um exemplo, vamos pegar mais uma layer, segura o Alt, vai entre os dois aqui e dá uma clipada, só para pegar aqui no vetor. Na verdade, não, na primeira a gente vai vir aqui, o Saturation, clipa aqui, ó, e aí você vem em Colorize, e aí você pode mudar a cor, se você quiser, da caveira. Sei lá, colocar um verde, um azul, puxar aqui, ó, o azul ficou legal, ficou bacana o azul, ó. O azul ficou bem legal aqui, ó. Mas esse azul aqui, aí você pode brincar aqui, dar uma escurecida se você quiser, dar uma clareada, tá? Você pode saturar um pouquinho para ficar mais forte, ou desaturar um pouquinho para não ficar tão forte. Aí você vai brincando aqui, tá? Vai brincando aqui e aí você pode mudar a cor se você quiser, ó. Se você quiser brincar, você também pode, se achar que está muito escuro, você vem aqui, dá um curves, clipa, tá? Você pode escurecer um pouquinho se você quiser, ó, para dar um pouco mais de contraste. Tá vendo aqui, ó? Aqui você dá um pouco mais de realismo aqui, ó. Aqui você dá um pouquinho mais de realismo para estampa, ó. Tá vendo? Você deu um pouquinho, você escureceu um pouquinho, você deu um pouquinho mais de realismo para estampa aqui, ó. Tá vendo? Você deu mais realismo para a estampa. E aí você vai mexendo aqui e vendo como que fica. E no final das contas, você tem uma estampa que parece que está na camiseta. Gostou? Mastiga o like aí, galera. Mastiga o like. Porque se tiver bastante like, eu trago mais vídeos aí mostrando como você aplica coisas aí de forma profissional. Que é muito simples, você não precisa nem manjar de Photoshop. É só entender a ferramenta. Entenda a ferramenta, você domina o software, beleza? Tamo junto? Valeu, galera. Próximo vídeo a gente se vê.